Aí eu te convido agora, livro de Neemias, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Era eu, então, copeiro do rei. Isso aqui é Neemias orando ao Senhor. Então, nessa manhã, já oramos, já pedimos a direção do Espírito Santo de Deus. Falamos a semana passada, domingo, sobre Neemias, a convocação dele, a preocupação, o capítulo 1 que nós já lemos domingo, a preocupação dele em saber que Jerusalém estava destruída, os muros tinham caído, tinham tocado fogo, o povo estava disperso, e ele se preocupa, ele se incomoda, mesmo na situação dele, estando cômoda, porque ele estava num palácio, ele era copeiro do rei, comia as coisas boas, tinha um local bom para dormir, estava protegido, mas algo o incomodou espiritualmente. Onde está o meu povo? Como está o meu povo? Por isso que eu falei no início, né? Às vezes é cômodo, você está na sua casa está protegida, bate a chuva, não tem problema. Mas e aqueles que trabalham de serviços e as suas despensas, os seus armários já começam a ficar vazios? As contas elas começam a se aglomerar dentro de casa e você começa a se desesperar. Então, quando se fala em jejum e oração, se fala em entrar na presença de Deus, se fala um propósito com Deus, se fala buscar a Deus. E eu queria te pedir assim, de dentro do meu coração, está na hora da gente levantar um grande clamor ao Senhor, para que Ele venha a esta terra. Assim como diz Neemias capítulo 1, versículo 11. Ele escute e ouvindo a nós, Ele nos faça prosperar nessa terra, nos dê a graça dEle. E a graça dEle prosperar seria que Deus repreendesse esse anjo mau, que se chama vírus, que tem assolado esta terra. Então, eu quero te pedir nesse momento, pensa aí como você faria um jejum essa semana. Não precisa dizer a ninguém. Você precisa apenas entrar no seu quarto secreto, e no seu quarto secretamente você conversa com Deus, e Ele vai te responder. E você vai ver, porque o seu clamor está diante de Deus, e os ouvidos do Senhor não estão cerrados, para que não possa nos ouvir. Só precisa a gente se derramar diante dEle, confessar os nossos pecados, e diante da confessação dos nossos pecados, pedir o auxílio de Deus. Então é nessa manhã que eu quero te convocar. Talvez você diga assim, essa manhã até de vontade de dormir, essa manhã com essa chuva, com esse vento gostoso, o céu ainda um pouco escuro, mas nós temos um propósito de estar diante de Deus. Então eu te convido, nós vamos dar continuidade à lição onde paramos domingo. Nós havíamos falado de Daniel. Eu vou só, porque tem alguns irmãos que talvez não estivessem domingos, né? O primeiro ponto seria a volta do cativeiro na Babilônia. E aí nós falamos o que aconteceu. Após aquilo ali, Neemias chegou em Jerusalém como governador apontado pelo imperador persa, reconstruiu os muros da cidade e fez reformas radicais na cidade. Todo esse processo aconteceu sob a oração intensa de grandes líderes espirituais. Por isso que eu estou te convidando a estar orando. Porque essa repreensão vai acontecer quando o povo de Deus entender, quando o povo de Deus se inclinar diante do Senhor e o buscar de todo o seu coração. Esse vírus acaba. As pessoas não serão mais mortas nem afetadas. Nós podemos voltar não à mesma vida. Não. Porque eu creio que esse momento nos ensinou muito. Se estamos distantes do Senhor, podemos morrer sem Ele. Se estamos com Ele, nós podemos ainda continuar com Ele. Então, é dessa forma que eu quero te pedir.
que haja uma experiência nesse momento. E aí, falando sobre Daniel, orava quando precisava de iluminação e entendimento, está lá em Daniel capítulo 2, 17, 18, orava reservando horas especiais todos os dias. Você tem feito suas orações diárias? Você tem se colocado diante de Deus diariamente? Orava atento às promessas e projetos de Deus revelados nas Escrituras, Daniel capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3. Orava jejuando em sinal de sua total dependência da graça de Deus. Olha a importância agora, não é? Porque é cômodo para a gente agora, estamos em casa, abre ali os armários, pede a mulher para fazer o café, logo mais vai ter o almoço, ela faz um churrasco, ela faz um churrasco para você comer, aí de noite você não pode sair de casa, pede uma pizza, a pizza vem para sua casa, ou então pede alguma das irmãs, aquelas que estão fazendo bolo para ajudar nas despesas em casa, elas vêm e trazem aqueles bolos, vulcão, bolo não sei o que, bolo aquilo outro, aí você come, enche, fica gordinho como eu já estou, vai dormir. Isso é muito bom, meu irmão, é cômodo já. Está na hora de levantar-se. E aí, a partir de hoje eu não vou almoçar, não vou jantar, não vou tomar café. Vou desligar por 2 ou 3 dias a Netflix, a Sky. Vou ficar em oração, porque eu preciso da ação de Deus. Então, queridos irmãos, pensa no que você pode fazer. Conversa com Deus, tá bom? Vamos dar continuidade à lição, saindo da introdução. E aí nós estamos separados para falar de 4 profetas. Falamos de Daniel e agora nós vamos falar de Jeremias. É conhecido como aquele profeta que se derramava em lágrimas diante de Deus. É conhecido em relação àquele profeta que o Senhor ensinou a ele, só desce a casa do oleiro. Mas ali o Senhor estava dando uma ordem para ele entender como Deus ia fazer com Israel. Literalmente, só eu vou quebrar Israel e vou reconstruir de novo, mas da forma que acho que deve ser feito. Muitas vezes nós precisamos ser quebrados. É preciso tirar alguns paradigmas dentro de nós, é preciso tirar alguns mecanismos que logo mais, qualquer coisa a gente já se defende, qualquer palavra nós respondemos. É preciso zerar isso dentro de nós. É preciso entender que o nosso advogado é Jesus Cristo, o nosso juiz é Jesus Cristo, quem cuida de nós é Jesus Cristo, quem nos defende é Jesus Cristo. Então está no momento de viver a dependência completa de Deus. E vamos falar agora do profeta Jeremias, né? E eu te convido a abrir Jeremias capítulo 12, daí para frente nós iríamos estudar todo esse trecho. A vida de Jeremias era um diálogo contínuo com o Senhor. Contínuo. Como tem sido o teu diálogo com Deus? Como você tem extraído esse momento de estar falando com o Senhor? Eu lembro perfeitamente uma vez, o pastor Brito estava conosco, ele dirigia as nossas EBF, e sempre quando terminava eu ia deixá-lo no seu apartamento em João Pessoa, e aí nós íamos conversando no caminho. Mesmo ele com aquela idade avançada, já o seu corpo fadigado, mas a alegria na alma, o prazer de falar do amor de Deus a cada criança, de tocar em cada criança, de abençoar a cada criança, de brincar no pátio da igreja depois de tantas e tantas horas. Eu dizia assim, pastor Brito, qual que é o momento de oração? Eu disse, filho, desde a hora que eu abro os meus olhos, eu só paro de falar com Deus quando eu fecho os olhos. O dia todo eu estou falando com Deus. Eu começo a minha oração de manhã e termino à noite, quando vou dormir. Eu disse, e os afazeres? Ele disse, não me atrapalhe diante de Deus. E aí eu fiquei degustando aquele tempo todo de conversa com ele no carro. E a pergunta que eu quero te fazer hoje, né? Jeremias capítulo 12, vai falar sobre a vida dele e uma vida que estava diante de Deus. Até mesmo porque no capítulo 1 você vai entender que Jeremias já era separado por sua mãe, no ventre. Né? Não foi a mãe dele que separou. O Senhor o separou já no ventre da sua mãe. E olha que Jeremias ele vinha de uma linhagem de profetas, a casa dele. E o Senhor encerrou aquilo ali. Porque nós podemos dizer que somos povo de Deus, somos evangélicos, mas nós temos buscado a Deus como? Como nós temos?
Muitas vezes nós temos aproveitado a gordura do mundo e trazemos para a nossa vida, trazemos para a nossa casa. Isso não é salutar para o povo de Deus. Salutar para o povo de Deus é fazer a separação. Isso aqui edifica a minha vida. Isso daqui não edifica a minha vida. Então, é nesse momento que você só vai conseguir entender, eu só vou conseguir entender quando a gente tiver esse momento de diálogo com Deus. Porque você fala com Ele, quando você vai meditar a sua palavra, Ele responde a você. Pensa nisso, reflete sobre esse momento, como tem sido, porque eu já consigo ver se essa situação de pandemia ela perdurar mais um pouco, as empresas já vão começar a demitir pessoas. O governo ele já começa a entrar num processo de estrangulamento de receita, porque de onde só sai, que não volta, zero. Então ainda é bom para quem é funcionário público, ainda está recebendo os seus salários, mas se não tiver, logo mais ele começa a cortar o salário de todo mundo, e aí todo mundo se desespera, porque por mais que você diga não à iniciativa privada, todos vivem em função do governo. Quando o governo não tiver receita, que não conseguir mais pagar médico, nem os hospitais, nem aqueles que fornecem os insumos, isso aqui entra num colapso geral. Então eu quero te pedir assim, vamos orar, vamos jejuar, vamos ver o que Deus nos quer, o que o Senhor quer nos ensinar com esse processo todo. É a dependência dele? Então vamos viver na dependência de Deus. E aí eu te convido, você não vai dar tempo ler tudo aqui, mas começa a ler o profeta Jeremias. Eu vou trazer mais algumas informações. Eu vou passar agora para o Esdras. Está lá Esdras capítulo 9, versículo 15, capítulo 10, versículo 2. E fala sobre o que? Orou com tanto fervor que provocou arrependimento e restauração entre os seus patrícios. Ou seja, sobre aqueles que estavam antes dele. Abra aí Esdras, capítulo 9. Versículo 15. Olha o que diz. Ó Senhor, Deus de Israel, justo és, pois ficamos qual um restante que escapou. Como hoje se vê, eis que estamos diante de ti em nossa culpa. E por causa disto, ninguém há que possa substituir a tua presença. Capítulo 10, versículo 2. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, dirigiu-se a Esdras, dizendo: nós temos sido infiéis para com o nosso Deus, e casamos com mulheres estrangeiras, dentre os povos da terra. Contudo, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Amém? Aí eu quero trazer agora para você, eu quero resgatar dentro de você aonde você tem sido infiel diante de Deus. Esse é o momento de você fazer uma reflexão. Esse é o momento de você parar e dizer assim: Senhor, eu quero me arrepender. E aí você se debruçar diante de Deus. Não precisa procurar ninguém não, meu amado, minha amada. Precisa você procurar o Senhor. E aí é quando aquele texto da palavra diz: olha, quando o meu povo se humilhar, se converter e orar, eu ouvirei do céu e sararei essa terra. Essa terra está precisando ser curada? Estou falando agora não é sobre a pandemia, não. Eu estou falando nessa terra agora, eu e você. Nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser restaurados pela e para a graça de Deus. Então é um momento de refletirmos e dizer assim: aonde nós erramos diante do nosso Senhor? Temos os dias de hoje para conversar com Ele? Temos. Se Ele permitiu que você dormisse ontem e acordasse hoje, Ele quer te ouvir. Ele quer conversar contigo.
Não perca essa oportunidade. Fale com Deus. Amém? Então, vamos falar um pouco agora sobre o profeta Neemias, né? Preste atenção que Esdras, ele está lá no capítulo 9, versículo 15, capítulo 10, versículo 2, quando há a necessidade de falar e explicar que só há Deus, e ao mesmo tempo de haver a confissão dos nossos pecados, para que haja o arrependimento sobre nós, e aí venha ter a ação de Deus. O quarto profeta Neemias, homem de ação, lutava na oração antes de agir. A Bíblia menciona 3 pessoas com esse nome. Neemias, que quer dizer o Senhor consolou. Vamos considerar aquele que viveu no exílio no 5º século antes de Cristo, cujo livro leva o seu nome. Era ele copeiro do rei, cargo de confiança absoluta naqueles dias, naquela cultura. Evidentemente, gozava de alta estima do monarca. Foi 2 vezes a Jerusalém, investido de autoridade como governador, com escolta da cavalaria real. Tudo fazia para avaliar e melhorar a situação dos que voltavam do cativeiro. Além de não cobrar do povo o sustento que normalmente deveria receber como governador, até ajudava no sustento de muitos. Na restauração dos muros, trabalhou junto com os demais e organizou a defesa deles. Sua atuação foi sempre vigorosa. Teve que enfrentar a oposição política e espiritual. Então, esse é o momento de buscarmos o Senhor, independente da luta que nós vamos exercer, seja ela espiritual, esse campo, seja ela na luta política. Porque se entendermos que nós vamos ficar de casa, dentro de casa, e quando precisarmos ir ao supermercado, os supermercados já estão lotados hoje. Se precisarmos ir às feiras, já estão lotados ainda hoje. Por que não podemos ir à igreja? Por qual razão? Porque nós vamos contaminar as pessoas? E por onde anda você não contamina, não? Claro, evidentemente, nós vamos respeitar a idade, né? Mas a nossa igreja, que tem 70% da membresia, ela é de um certo cuidado de idade. Mas eu quero te incomodar nessa manhã de buscar a Deus. Já está bom, irmão, de ficar dentro de casa. Eu daqui um pedaço eu estou mofando de ficar dentro de casa. Então eu quero te pedir assim, vamos orar ao Senhor, vamos jejuar ao Senhor, vamos repreender no poder da palavra de Deus. Vamos poder abraçar nossos irmãos, como diz claramente o texto que estamos lendo, Neemias capítulo 8, versículo 12. Abra aí, por favor, Neemias 8, 12. Olha que fantástico. Então todo o povo se foi para comer e beber, para enviar poções e para fazer grande regozijo, ou seja, grande alegria, grande movimento, porque tinha entendido as palavras que lhe foram referidas. Então está na hora, meu irmão. Estou doido para dizer, Lalá, pelo amor de Deus, Lalá, faz aquela carne moída lá, temperada, apimentada. Esqueci até o nome da comida que ela faz agora, deu um branco. Faz lá, para a gente comer. Léo, providencia aí, vamos tirar um dia aí para a gente fazer um churrasco, levar a igreja toda para brincar na piscina. Tem um dia de comunhão. Meu irmão, eu estou agoniado já. E aí eu quero te convidar a estarmos orando. Vamos orar. Porque o Deus que nós servimos, o Deus que cuida de nós, o Deus que tem nos livrado, Ele pode também, como fez com Daniel, livrando da cova dos leões, assim como Ele fez com Jeremias, levando ele lá, levou ele, que ele disse, mas eu não aguento mais a desobediência do povo de Deus. E ele sabia. É isso mesmo, Andressa, isso é a cabeça de galo. Valeu, Alá, tô doido para ir comer essa cabeça de galo aí, mas a gente vai comer. Apimentada, me faz lembrar de Teresina, minha cunhada lá em Teresina. Ela faz um caldo lá,
apimentado com azeitona. Meu amigo, não fala mais não que eu já tomei café. Estou esperando o almoço agora. Então está na hora, meus irmãos, né? Vamos voltar para a lição, para a gente não desviar o contexto, né? Então o que aconteceu? Teve que enfrentar a oposição? Teve, seja política ou seja espiritual. O diabo está satisfeitíssimo ver as igrejas do Senhor fechadas, ver as pessoas se suicidando, ver as pessoas não mais lendo a Bíblia dentro de casa, já se acomodando. Não, acorda, plá, televisão, aquela preguiça, levanta, tal. É sério. Então vamos colocar os joelhos no chão, assim como Daniel, como Jeremias, como Esdras, como Neemias, e vamos buscar a Deus. Eu te convido a esse desafio essa semana. Eu estou orando nesse sentido. Olha lá, segundo ponto, a oração de Neemias. A reação de Neemias às tristes notícias da situação de Jerusalém foi orar. Abra aí Neemias capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Olha o que a palavra nos diz. Neemias capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Que veio Anani, um dos seus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Viu agora a palavra? Você sabe quantas igrejas estão passando situações difíceis já? Porque ainda há infidelidade de alguns irmãos. Não estou indo para a igreja, aí eu sou infiel. Tem igrejas fechando. Tem pastores que dependem exclusivamente do sustento, da obra. E aí estão numa situação difícil, que não é o nosso caso. Nossa igreja ela é administrada administrativamente plena, financeiramente estável. Mas tu já pensou, meu irmão, quantas igrejas já estão fechadas e já elas começam a entregar os seus prédios porque não tem como pagar os aluguéis? Os pastores já estão vivendo de doações de alguns irmãos para poder se alimentar. O diabo, ele quer isso. Ele quer desmotivar o povo de Deus. Ele quer estraçalhar, como fez lá depois do cativeiro. Espalhou. E aí, qual foi a ação? Qual foi a resposta nesse sentido? Porque isso é uma guerra espiritual também. Ou você não entendeu ainda? A resposta está clara no versículo 4 do capítulo 1 de Neemias. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei. Ele chorou porque ele sentiu a dor, ele chorou porque ele foi inquietado pelo Senhor, porque era cômodo para Neemias. Ele estava no palácio real, ele comia do melhor, ele dormia no melhor lugar, ele tinha a proteção do rei. Então para ele estava bom. Para você está bom desse jeito? E os seus irmãos estão como? Como estão os nossos irmãos na fé? Meus irmãos, eu saio aqui à noite com a irmã Sueli. A gente às vezes volta chorando dentro do carro, eu e ela. Nós recebemos respostas, particularmente no celular, da felicidade da bênção ter chegado na casa de um e de outro irmão. Como eu gostaria de sair todos os dias. Como eu gostaria, mas nem sempre podemos. Nem sempre podemos. Você imagina se a gente saísse todos os dias para entregar 10, 15 cestas, independente de ser da nossa igreja ou não ser da nossa igreja, porque eu não tenho isso. Basta você ligar, se pastor, eu tenho uma família aqui desesperada. De noite eu estou na porta dela. Pastor, por que só vai de noite? Porque fica mais tranquilo para ninguém estar vendo, nem dando ibope. Porque toda honra e toda glória
é para Deus. Não precisa dizer placa de igreja, nem nome de pastor. Precisa apenas servir. E foi nesse sentido aqui que Neemias foi inquietado. Porque o versículo 4, ele é chave para o momento que estamos vivendo. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Então eu estou te convidando nesse sentido. Vamos acabar com isso? Deus nos sempre cuidou. Temos inúmeros testemunhos oculares. Eu poderia falar nessa manhã do irmão Josué. Não é Josué aqui que eu falei antes, não. É o irmão Josué, esposo da irmã Edna. Nós poderíamos falar do irmão Hélio, esposo da irmã Elizabeth. Nós poderíamos falar de Nilda, a esposa do José. Nós poderíamos falar do Leandro, esposo da irmã Irenice. Aí agora mesmo o irmão Lúcio acabou de entrar, falar do filho dele, Caleb. Poderíamos falar de mim também, que eu sou um milagre nas mãos do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, irmã Severina, uma das mais antigas da nossa igreja. Poderíamos falar da irmã Marluce, ali no Etel Santiago. E tantos outros milagres realizados pela mão de Deus. Então Deus cuidou até hoje, filhos. Deus vai cuidar hoje e amanhã, porque em 1 Samuel capítulo 7, 12, se até aqui o Senhor cuidou de nós, muito mais Ele fará lá na frente conosco. Está a irmã Fátima, tem milagre dentro da casa dela. O esposo dela, irmão Marcelo, eu disse a ele, vamos orar, vamos repreender. Ele sabe o que eu estou dizendo, é fruto de milagres nas mãos de Deus. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus é Deus de milagre, o nosso Deus é Deus de providência. Então vamos sair dessa situação. Me ajude em nome de Jesus. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos colocar o nosso joelho no chão, como disse aqui primeiro Neemias capítulo 1, versículo 4. Vamos sair dessa situação. Irmã Helena sabe o que eu estou dizendo. Está aí o Walter, meu chefe. Acho que ele está aí na sala também conosco. Ele sabe o que é o milagre de Deus. Ele sabe, pastor, eu já fiz isso, meu irmão, não era para ter feito. E aí ele volta, o pastor diz, fiz tudo que eu fiz, porque eu precisava primeiro confiar na mão do Senhor. E aí ele é abençoado, como diz a palavra de Deus. Nós precisamos ter um norte em nossas vidas, mas quem vai dar a direção desse norte chama-se Jesus Cristo. Então eu quero te convidar nesse sentido. Vamos nos incomodar. Vamos orar, clamar ao Senhor. Então logo eu vou estar convidando você, a gente vai sair mesmo de dentro de casa. Fique orando. Fique orando. Seja, como diz a lição, uma guerra política ou seja uma guerra espiritual. Nós vamos sair dentro de casa. Não dá mais certo não. Precisamos buscar a Deus. Então, é essa a oração de Neemias. É essa a oração que nós precisamos. É esse avivamento que nós estamos precisando. A reação de Neemias às tristes notícias da situação em Jerusalém foi orar. Literalmente orar. E é orando que nós vencemos. É colocando diante de Deus que nós vamos ser mais do que vencedor. Olha lá a continuação, né? Quando o autor coloca que observe que ele não tomou nenhuma providência precipitada, nem desenvolveu estratégia de ação antes de passar uns 4 meses em oração constante. Parece que a oração registrada no primeiro capítulo foi a última de uma longa série de súplicas. Neemias 1:1 e Neemias 2:1. 2:1 sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Astraxares, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho
e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. E aí você pode ler em casa. Lê lá em casa a palavra agora. Lê o capítulo 1, capítulo 2 do livro de Neemias. E vai ver o que estava acontecendo com ele. E o rei é incomodado pela fisionomia que ele apresentava. Você está incomodado? Busca o Senhor. Como disse a irmã Rose, vamos lutar. Vamos lutar. Quem está comandando essa guerra não somos nós. Quem está te convocando não sou eu. É o Senhor Jesus. Então vamos voltar. Daqui um pedaço, meus irmãos, o índice de desemprego vai ser grande nas empresas de ônibus, nas fábricas, nas lojas. Ninguém vai aguentar 3, 4 meses de pagar salário sem ter um retorno para colocar, não. Pior vai ser quando Deus repreender essa pandemia, aí vai vir um processo financeiro, de busca de emprego. Meu irmão, vamos jejuar, vamos orar. Continuando a lição. Tanto o jejum de Neemias como de Daniel expressavam sincera humilhação diante do Senhor e a admissão que, sem a misericórdia de Deus, não podia haver perdão e restauração. Jejuar também demonstra o autocontrole que aparecia em outros aspectos do ministério de Neemias. Neemias 1, versículo 4, que já lemos. Por que Daniel saiu daquela cova de leões ileso? Por que sequer nenhum daqueles leões encostou nele? Passou pelo menos na mãozinha assim de gato para arranhar ele. Por quê? Quem estava com ele? Você acha que isso aí é uma história, como a história de Chapeuzinho Vermelho? Ou você acha que isso aqui é como uma história de Saci Pererê que anda numa perna só? Ou você acha que isso daqui é igual a história de, não, Papai Noel vai chegar. Você tem essa ilusão, meu irmão? Pois se tenha, está repreendido em nome de Jesus. Isso aqui são fatos reais. Daniel foi àquela cova, mas para ele estar naquela cova, ele tinha um processo de intimidade com Deus, ele orava a Deus, ele entrava em contrito diante de Deus, ele chorava, ele se derramava, ele jejuava com o Senhor, porque ele sabia que mesmo preso, quem estava cuidando dele? Então, por mais que o inimigo levasse ao final do poço, ele sabia que lá no poço, quem ia erguê-lo? Então o poço para o diabo de ser aquele é o único que se não debruçou dentro de Baal, eu vou levá-lo à cova, que eu quero ver se ele não será destruído, e o Deus dele será humilhado, derrotado na frente de todos. Isso é a ilusão de Satanás. E olha o que acontece. Daniel não se dobra aos deuses dessa terra. Daniel continua firme e autêntico diante de Deus. E vai àquela cova, mesmo o rei que o admirava, fica em contrito, passa a noite desesperado, porque não poderia voltar à sua determinação. E quando corre à sua presença, vê Daniel sair ileso daquela cova. E pergunta, meu Deus estava comigo. É motivo de dar glórias a Deus? É motivo de entender o capítulo 1, versículo 12, aliás, o capítulo 8, versículo 12, que nós estamos lendo. Capítulo 8, 12, é quando eu chegasse assim, Petrúcio, Juninho, chama aí, bota uns 5, 6, 7 homens de violão, vamos louvar a noite todas ao Senhor. Sem nem perguntar, pastor, quem será? Meu amigo, todo aquele que sai desse cativeiro que nós estamos vivendo, deve voltar à casa do Senhor para louvar e dar glórias ao Senhor. Então, é isso que eu quero te incomodar. Nós vamos voltar à casa do Senhor para quê? Para louvá-lo? Para engrandecer? Alguns não vão estar mais conosco na casa quando voltarmos. Porque, como diz o pastor Lodimar, na alvorada do tempo eles foram consumidos pelo próprio tempo. Mas aqueles que permanecem firmes, aqueles que confiam na presença de Deus, aqueles que estão diante de Deus, jamais serão consumidos por esse século.
mas renovarão este século para a intimidade e o processo que eu tenho diante de Deus. 1 Pedro, capítulo 2. Lê lá. Vou só voltar um pouquinho aqui. Como disse, Daniel expressava sincera humilhação diante do Senhor e admissão que sem a misericórdia de Deus não poderia haver perdão e restauração. É o que está acontecendo nessa terra. Jejuar também demonstra o autocontrole que aparecia em outros aspectos do ministério de Neemias. O jejum no antigo Oriente Médio geralmente era acompanhado do vestir de saco e assentar-se no chão. Você imagina hoje se todos nós vamos pegar sacos e tirar as nossas roupas e colocar um saco, sentar-se no chão, ficar um tempão no chão, ali sentado, orando. Você já imaginou um negócio desse no tempo de hoje? Os cabos dizem, esse pastor é muito doido, é maluco. É verdade, né? A palavra diz que o entendimento dela torna muitos sábios malucos. Mas eu não queria entrar nem nesse mérito. Eu queria te convidar a você na sua casa a fazer o seu processo de jejum. Se despir, não estou falando de vestimenta agora. Se despir daquilo que te levou a distante de Deus. Pedir perdão por algumas coisas, ou guloseimas, quero utilizar essa expressão guloseimas, daquilo que te fez degustar do mundo e te distanciou de Deus. Porque o seu corpo, a sua vida, foi feita exclusivamente para glorificar a Deus. Nós fomos feitos para glorificar a Deus. Não foi para ter prazer nessa terra, não. Não foi para ir para um forrozinho e ficar dançando, não. Não. Não foi para passar a noite numa balada, não. Como se fosse a última noite da nossa... Não. Nós somos constituídos, está lá no livro de Gênesis, imagem e semelhança de Deus. Obediência, servir. Então, meus irmãos, meus queridos, aonde chegar essa palavra hoje, reflita. O que eu tenho feito, o que eu tenho participado, tem constituído a glória de Deus sobre mim? Se não, peça perdão a Papai do Céu hoje. Se coloque diante dele e o mais ele fará na sua vida. Tornará você branco como a neve. Basta você crer, basta você se humilhar diante do Senhor. Olha lá. Como eu disse, a situação do jejum. Vê para mim que horas são, João. 10h26. Nos resta 4 minutos. Eu não consegui sair do primeiro tempo da lição hoje. Mas não fica tranquilo. Domingo a gente conclui ela. Eu falo com o irmão Leandro e a gente junta isso aí. Olha lá. Era uma demonstração de humildade máxima diante de Deus e uma confissão de dependência total da graça dele. Os ninivitas jejuaram, obrigaram seus animais a fazer o mesmo, para provar que o arrependimento era sincero. Os judeus usavam a prática também para clamar pela misericórdia e perdão de Deus. Podia ser abstinência total da comida e água ou apenas parcial. Presume-se que Daniel, já bem idoso, não suportaria jejum total. Por isso, Daniel capítulo 10, versículo 3. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até para que passaram as 3 semanas inteiras. Então, está na hora de a gente dizer assim, isso aqui não me pertence mais. Está na hora. Pensa nisso, reflete no dia de hoje. Estamos iniciando a semana e eu te convido a você mudar e você dizer assim, Senhor, eu preciso de Ti. Tem um louvinho que diz, eu preciso de Ti. Pai, acho que é mais ou menos assim. Escreve ali, eu preciso de Ti.
No dia da expiação, era a ordem divina, humilhar-se ou abaixar-se em arrependimento diante do Senhor. Levítico capítulo 23, versículo 27 e 29. Adverte fortemente contra os abusos da prática. A expressão materiais externas, sem as atitudes corretas, atraíram a condenação de Jesus e dos profetas. O jejum nunca podia ser uma maneira de tentar manipular Deus ou os homens. Isaías 58, versículos de 3 a 7. Lucas, capítulo 18, versículo 2. Então, o meu jejum não é para que as pessoas saibam que estou jejuando. Ninguém vai saber que eu estou jejuando. Porque eu posso passar 1 ou 2 dias, lavar meu rosto e ninguém vê. Daniel convocou 3 semanas. Jesus passou 40 dias. Todos pagaram um preço para ver a glória no final. Se não pagarmos um preço hoje, se você não entender da convocação, do chamado desse momento, nós vamos perdurar nessa pandemia. Porque o diabo ele está sorrindo. Cadê os servos do Senhor? Cadê os filhos de Deus? Onde estão? Que não clamam Ele nesse momento? Onde estão? Então é nesse momento que eu quero te convidar. Colocarmos o joelho no chão e repreender esse mal que tem assolado essa terra. Repreender o índice de desemprego, de morte. Repreender o que está acontecendo. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. E o nosso Deus, Ele nem está surdo, nem cego, onde Ele não possa nos ver ou nos ouvir. Pensa nisso. Literalmente. Pensa nisso. Eu vou dar uma parada na lição, nós vamos ter uma mensagem musical. O meu tempo está se acabando. Mas eu volto domingo nessa mesma lição. Eu parei literalmente no dia da expiação. No Novo Testamento, o jejum é prática voluntária, mas aceita, conforme Mateus capítulo 6, versículo 17 a 18, Atos capítulo 13, versículo 2, Atos capítulo 14, versículo 23, era a expressão de autodisciplina. Então, eu vou parar, vou anotar aqui onde nós estamos, e vou voltar domingo, nesse mesmo horário, 9h30, te convido ainda temos para domingo os frutos dessa oração. Nós vamos ver qual o testemunho que vai acontecer de hoje até domingo. Se você entendeu o chamado, se você quer se colocar diante de Deus, se você quer assumir o desafio, fale com Deus. Domingo de manhã eu vou abrir um espaço, você pode dar um testemunho aqui. Amém? Então, depois dos frutos da oração, nós concluímos e aí nós vamos passar para agora o profeta Jeremias e seus diálogos com Deus. Então vamos concluir essa lição, ela é muito forte, ela nos convoca, ela nos chama a nos arrepender, ela nos faz entender que nós só estamos aqui pela dependência de Deus. Então eu vou orar nesse momento e aí logo mais o irmão Juninho vai estar cantando essa música que eu pedi, Pai, eu preciso de Ti. Fecha teus olhinhos. Rosana, Deus abençoe. O cheiro, filha, no irmão Senildo, Helena, Dona Celeste. Então, Pai, nesse momento quero te agradecer pelos teus filhos, pela escola bíblica, pela oportunidade que nos dá de ler a tua palavra, de falar. E aonde quer que esse áudio esteja, Senhor, qualquer um que possa ouvir, possa ser incomodado, possa entender o teu Espírito, e o teu Espírito esteja incomodando o teu povo, para que busque verdadeiramente, que haja um alvoroço nessa terra, não de gente, mas de clamor diante de Ti, para cuidar, sarar e repreender esse mal que tem devastado essa terra. Nos ouve, Senhor, sabemos do Teu amor, do Teu cuidado, e é por essa razão que eu quero Te buscar, Senhor. Nos dá a oportunidade de voltar à Tua casa, nos dá a oportunidade de congregacionalmente estarmos juntos, abraçar, cheirar, sentir o irmão. Deus, a falta que me faz de estar ali,
de ver cada uma das tuas ovelhas, aquelas que não consigo nem falar, de pegar. Pai, peço a Ti, porque eu sei que o Senhor já faz. Cuide de cada uma delas, dar uma semana de paz, uma semana de refrigério diante de Ti. É assim que eu quero Te agradecer nesse momento, em nome de Jesus. Te convido para